Olá pessoal, eu sou a Maria Mendonça, este é o canal onde eu ensino minhas artes com muito carinho. Hoje eu venho aqui ensinar para vocês este quadradinho, ele é simples, pequenininho, tem 8 por 8, tem 4 cores, 1, 2, 3, 4. Eu usei o fio amigurumi, já vou explicar o restante para vocês. Mas antes eu quero dar as boas-vindas há muitas seguidoras novas que estão chegando no canal e as que já estão aqui também. Sejam todas muito bem-vindas e não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho das notificações para ser avisada toda vez que eu colocar um vídeo novo, certo? Tem muitas seguidoras chegando em busca de um chinelinho que eu botei nos vídeos curtos aí, que também é feito com esse quadradinho da vovó. E eu quero dizer que em breve vou estar gravando. Mas agora, hoje é esse passo a passo aqui, porque nesse quadradinho eu tenho 4 truques, mais ou menos, e algumas dicas, né? Que vocês vão poder estar fazendo com mais perfeição o quadradinho de vocês e de uma maneira mais fácil, prática e prazerosa de fazer, certo? Fica comigo até o final do vídeo, porque no decorrer do vídeo eu vou estar falando essas 4 dicas que são importantes. Então, aqui eu estou ensinando esse aqui que é pequeno, eu vou fazer uma bolsa com esses quadradinhos, vou estar mostrando depois para vocês. A minha bolsa precisa ter 19 quadradinhos. Eu já estou com quase todos eles pronto aqui, falta 2. E aí eu vim ensinar para vocês. Então, o que eu vou ensinar aqui nesse tamanho, com essas 4 cores, vocês podem fazer em qualquer outro quadradinho que vocês fizer maior, com mais cores. O passo a passo, o processo que eu vou estar ensinando aqui, pode ser feito em qualquer tamanho, em qualquer quantidade de cores. É, é muito bom, fica o quadradinho fica bem firme, bem estruturado, tá? Eu estou usando aqui o fio amigurumi. Na descrição do vídeo eu vou deixar as cores que eu estou usando aqui, para não alongar muito o vídeo, tá? Mas é o fio amigurumi Tex 492. Mas aí você pode estar usando outros fios, tipo barroco, a Tex é um pouquinho maior, vai aumentar as medidas do quadradinho. Você pode estar usando barbante 4, né? O barroco 4 também. Eu não aconselho fios muito grossos, porque não vai dar uma delicadeza no trabalho, certo? Fios mais finos também pode ser, só que vai diminuir o tamanho. Tudo uma questão de que vocês testarem, tá? Num outro vídeo que eu fiz aí do quadradinho, eu indiquei a agulha número 2,5, mas agora eu estou usando a número 2. Por quê, Maria? Porque eu percebi que a número 2 deixa o meu trabalho mais estruturado e é isso que eu quero, tá? Então, a agulha é uma questão de vocês testarem aí qual a melhor para vocês estarem usando, certo? Vamos usar também uma tesourinha para cortarmos os fios, uma fita métrica para estarmos medindo, uma agulha, eu uso agulha de ponta, tá? Eu não indico agulha sem ponta, é muito difícil para estar fazendo os acabamentos. Ela tem que ter a traseira gordinha assim, ó. Essa aqui é uma agulha de fazer acolchoado, você compra em qualquer armarinho. E quando eu preciso usar a parte que não tem ponta, eu ponho a linha e uso a traseira da agulha, que isso eu também vou estar explicando nesse vídeo para vocês. Então essa é a agulha, tá? E agora vamos dar início ao nosso passo a passo. Não esqueça, na descrição do vídeo eu vou deixar todas as cores que eu usei aqui, caso vocês queiram usar essas cores, certo? Mas assim, essa aqui é a amêndoa, essa mais amarelada aqui é a
esqueci, vou acabar dizendo aqui. É mostarda. Essa marrom aqui é a castor e essa outra aqui é a porcelana, tá? Mas igual eu vou deixar na descrição do vídeo. Então, vamos dar início. Vamos começar com a linha amêndoa, que é esse miolo aqui, ó, tá? O miolinho. Deixamos um pedaço de fio assim, ó, passando um pouquinho dos nossos 4 dedos. Enrolamos no dedo assim, faço uma argolinha, coloco o fio aqui dentro, puxo ele. Esse é meu anel mágico de uma maneira simplificada, tá? Aí faço aqui, prendo com a correntinha, prendi meu anel, ajusto. E aqui eu vou fazer mais 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. Vou colocar aqui dentro mais 2 pontos altos, formando um bloquinho de 3 pontos altos, tá? Separados por uma correntinha. Não aperta muito esses pontos, mas também não deixa muito solto. E aqui dentro desse anel vamos ter 4 bloquinhos de 3 pontos altos, separados por uma correntinha, tá? Aqui eu já estou fazendo meu segundo bloquinho. Agora eu vou fazer a minha correntinha de separação. Aí eu tô com 2 bloquinhos aqui, eu vou fazer mais 2 e já volto com vocês. Desculpa, bati na câmera. Olha, fiz os meus 4 bloquinhos, ó, 1, 2, 3, 4. No quarto eu não dou correntinha de separação. Vou fechar o meu anel, fecha dessa maneira. E aqui puxa essa laçadinha justinha na agulha, bem pra pontinha da agulha. Dá uma laçadinha. Conta 3 correntinhas de baixo para cima, 1, 2, 3, e na terceira entra, puxa o fio, ajusta ele bem na agulha, tem que ficar bem justinho assim. E aqui vamos fazer meio ponto alto, tá? E vamos fazer uma correntinha, ajustar bem ajustada. E vamos cortar o fio, porque aqui vamos mudar de cor, certo? E aí pega esse aqui, aperta bem. Por que que eu peço para fazer os pontos bem justinho aqui? Porque aqui eu encerrei, acabei fazendo a separação desses 2 últimos blocos, desse último bloquinho, né? Esse é um trabalho diferenciado, porque ele não vem naquela forma assim, ó, que chega aqui, fecha com ponto baixíssimo na primeira corrente, caminha com ponto baixíssimo até o próximo espaço para levantar os próximos pontos. Esse aqui não é dessa forma, eu acho que fica muito mais bonito o trabalho, olha. Não tem nada aqui entre um bloquinho e outro que deixa o trabalho feio, grosseiro, entendeu? Essa é a minha maneira de trabalhar e é dessa forma que eu estou ensinando vocês. Mas, lembrando que cada uma tem o seu jeito de trabalhar, mas é sempre bom a gente inovar, né? Então, aqui a cor que vai entrar aqui agora é a mostarda. Aí eu pego a mostarda, coloco na minha mão, deixando passar assim dos meus dedos, ó. Seguro aqui. Aqui nos meus bloquinhos, esse fio aqui, eu vou entrar aqui nesse meio aqui. Esse fio aqui, eu puxo ele para baixo, seguro para ele não me atrapalhar aqui. Entro aqui e busco o fio, a cor mostarda, tá? Ela tá aqui, se ela ficar torcidinha, tira a agulha, arruma. E agora eu venho com essa parte aqui, ó. O fio que vem do novelo tá por cima do meu dedo indicador ali. E aquele fio mais curto tá entre meus dedos aqui dentro da palma da minha mão. Aí eu vou entrar com a minha agulha no meio deles pro lado da parte mais curta. Dou uma laçada na agulha, seguro para baixo e fecho. Dessa forma, eu prendi esse ponto, esse fio aqui, ó. E já fica o acabamento total da peça, entendeu? Em todas as carreiras eu vou estar fazendo isso e vocês vão prestando atenção bem como é que é feito. E aqui agora
eu vou subir 3 correntinhas, vou dar laçada na agulha, vou entrar dentro do espaço e aqueles fios lá eu vou levando junto, tá? Aqueles 2 fios aqui, ó, vou prendendo eles aqui atrás. E faço nossos 3 primeiros pontos do lequinho que vai sair aqui, tá? Dessa forma. Assim. Aqui dentro desse espaço vai ser um lequinho, que nem tá aqui, ó, de 3 pontos altos, separados por uma correntinha. Aqui a gente só fez um. Por quê, Maria? Porque os outros 3 a gente vai fazer quando estiver fechando a carreira. E dessa forma o nosso trabalho fica perfeito, certo? Agora aqui damos uma correntinha de separação, tiro a agulha, viro o trabalho, pego esses fios aqui que a gente estava prendendo junto, dou uma esticadinha neles para eles ficarem bem justinhos, venho aqui e corto esse fio, bem rentinho. Eu me irrito muito com fio sobrando quando eu tô trabalhando, então eu já vou cortando, tá? Fica comigo até o final, porque no final eu vou dar uma dica, o que vocês podem fazer com essa parte que eu cortei, que pra mim já é suficiente, não vai desmanchar meu trabalho. Mas para quem quiser uma coisa mais segura, que vai botar na máquina para lavar, centrifugar, essa coisa toda, eu vou dar uma dica no final, o que vocês podem estar fazendo aqui para ter mais segurança, certo? Mas só no final. Então, pegamos a nossa laçadinha novamente, já demos ali a nossa correntinha de separação, laçada na agulha e vamos no próximo espaço. E vamos fazer, aqui nós vamos fazer o nosso lequinho completo. Aí quando você entra aqui nesse espaço, dá uma impressão que repuxa aqui, mas é assim mesmo. E à medida que a gente vai colocando os pontos aqui, tudo vai para o seu lugar. Aí fiz 3, uma correntinha de separação e mais 3. Lembra? Aqui, ó, quando eu entrar e puxar o fio para fazer o meu ponto alto, para essa parte aqui não ficar muito alongada, que acaba deixando o trabalho feio, depois que eu passo ali por dentro de 2 laçadinhas, eu dou uma ajustada no ponto e depois eu fecho. Daí ele fica perfeito, assim como vocês estão vendo. Então aqui temos 2, vou entrar mais um para completar os 3. Sempre pegue o costume de fazer e dar uma olhadinha para trás para ver se está tudo completo, como tem que ser, para não ter que ir lá na metade do trabalho desmanchar por alguma coisa que não ficou completa. Por exemplo, aqui tem que ter 6 pontos altos separados por uma correntinha para formar o lequinho, tá? Aqui é só 3, porque os outros 3 a gente vai voltar quando estiver fechando a carreira. Então, pega o hábito de dar uma olhada, uma revisada, né? Uma correntinha de separação. Vamos no próximo e vamos fazer mais um lequinho completo aqui. 3 pontos altos, separados por uma correntinha. Essa correntinha de separação, eu sempre deixo ela mais soltinha, tá, pessoal? Para que o espaço que fica entre 3 pontos e outro do lequinho seja o suficiente para acomodar os 3 que eu vou botar na sequência, entendeu? Não fica um trabalho todo amontoado. Eu não boto 2 correntinhas porque vai ficar buraco muito grande, eu também não quero isso. Então, uma correntinha de separação, venho no próximo. E fecho aqui mais um bloquinho. 3. Uma correntinha de separação e mais 3. Uma correntinha de separação, fechamos o lequinho ali. Agora aqui nós vamos colocar os outros 3 que faltam para completar esse lequinho aqui, tá? Laçada na agulha, entramos aqui dentro desse espaço e vamos fazer mais 3 pontinhos aqui, dessa forma.
Fica perfeito o trabalho assim, gente. Eu amei. E todos que eu fizer vai ser assim, desse jeito. Aí, completei os meus 3 aqui. Não vou dar correntinha de separação ali, eu venho com esse ponto, essa laçadinha da agulha bem para beiradinho, pro finzinho da agulha aqui. E ajusto, laço o fio e conto 1, 2, na terceira correntinha eu entro. Fico com 3 laçadinhas na agulha, seguro o fio lá atrás, bem firme, e fecho o meu ponto, o meio ponto alto aqui. Dou uma correntinha e corto o fio. Vamos mudar de cor novamente. Aí aqui, depois que fez essa correntinha e cortou o fio, ajusta, bem ajustado, tá? E vai ficando assim, ó, perfeito. Agora aqui nós vamos entrar com a cor castor. Da mesma forma, deixa um pedacinho dentro da mão, passando dos dedos, assim, dos 4 dedos. É um tamanho suficiente. Esse aqui a gente traz aqui para trás, para não nos atrapalhar por enquanto. Entramos aqui, nesse aqui que a gente acabou de fechar. Busca o fio, a outra cor. Se ela vier torcida, assim, tira a agulha e arruma. E aqui tá, ó, o fio que vem do novelo fica por cima do meu dedo indicador e o outro pequeno dentro da palma da minha mão. Aí eu venho aqui e entro no meio deles, pro meu lado, tá? Pegando essa parte que menor, passo por cima e fecho assim dessa forma. E esse ponto fica fechado, preso aqui atrás, tá? E já fica o acabamento dele aqui. 1, 2, 3. E aqui vamos fazer. Aí pego aqueles fios que a gente levou, que estava preso aqui na minha mão, pra cá. Ficamos com esses 2 fios aqui, ajustamos ali e vamos prender eles junto aqui. 1, 2, né? Tenho 2, 3 pontinhos agora, que vai formar o nosso lequinho aqui depois. Dessa forma. Agora, uma correntinha de separação, vira o trabalho, estica bem esses fios aqui, até sentir que eles ficaram bem puxados. Vem com a agulha aqui e corta. Ó, com a tesoura, aliás. Corta, certo? Aí agora, pegamos a nossa laçadinha aqui e vamos dar sequência. Já fiz a minha correntinha de separação ali, então eu venho nesse espaço aqui agora, ó, e faço 3 pontos altos. Deu tudo a minha linha aqui. Eu sou uma artesã que me irrito muito com fio enleado. Não gosto, eu gosto de trabalhar livre, sem nada me trancando. Então, fiz os 3 aqui, ó, no espaço, é só 3. Correntinha na agulha, o espaço, né? E vamos fazer mais um lequinho aqui. Eu vou fazer os meus aqui e já volto com vocês. Separação e mais 3 aqui. Tô chegando aqui no final. Aí eu fiz aqui meu bloquinho de 3 aqui, uma correntinha de separação, entro no espaço e faço mais 3 pontos altos no espaço. Dessa forma. Uma correntinha de separação e agora aqui vamos completar o nosso lequinho, tá? Do mesmo jeito que a gente fez os outros. Opa, escapou. Pronto. Aqui não tem correntinha de separação. Venho com esse ponto, essa laçadinha bem para a ponta da agulha, laço o fio, conto 1, 2, 2 e na terceira entra, a terceira correntinha, busca o fio, ajusta ele bem ajustado e faz o ponto
meio ponto alto. Corta o fio, porque aqui vamos trocar o fio novamente. E ajusta, bem ajustado, aperta bem. E aí vai ficando assim, ó. Tá? Agora nós vamos entrar com a cor porcelana. Do mesmo jeito que a gente fez com as outras. Botamos dentro da mão, deixa sobrar um pedacinho assim passando dos dedos, que é o tamanho ideal. Busca esse fio aqui pra trás, para ele não ficar atrapalhando aqui. Segura ele aqui. Entra aqui nesse espaço, busca o fio. Sempre vai ter que tirar a agulha e dar uma arrumadinha. E novamente vamos fazer aquilo que eu falei, ó. Lá tá o fio do novelo, meu dedo indicador entra no meio deles aqui, ó. E eu entro com a agulha no meio deles, laço esse fio, puxo para baixo para fazer uma laçadinha bem apertadinha aqui e fecho. Ajusto bem. E aqui esse fio está preso ali atrás, tá? Eu uso isso em todos os crochê que eu faço, independente se é quadradinho ou não. Agora, fiz mais 2 correntinhas para dar a altura do ponto alto. Ah, não, desculpe, pessoal, aqui eu errei. Desculpe que aqui eu errei uma coisa. Me desculpe. Ao vivo tem disso. Essa é a última carreira, tá? É essa aqui, a última. Eu criei desse jeito aqui, ó, que eu achei que deu uma estrutura muito legal e um acabamento muito perfeito para o meu quadradinho. E agora aqui, em vez de, no cantinho aqui, na quina aqui, em vez de 3 pontos que a gente estava colocando dentro do nosso lequinho, nós vamos colocar só 2, tá? Então, porque eu não vou começar aqui agora, tá? Desculpa que eu acabei me apressando ali, mas eu tô retificando aqui. Aí, deixa essa aqui assim como tá, e vamos vir aqui. A gente não vai entrar nesse espaço e nem nesse primeiro aqui, vamos entrar no outro. Quando eu estiver fechando aqui, eu vou explicar para vocês por que eu tô fazendo dessa forma, tá? Então, eu deixo esse aqui na espera, venho aqui do lado, deixo esse espacinho, deixo esse aqui, e não vou entrar aqui é onde normalmente a gente entra no crochê tradicional. Eu vou entrar no meio do ponto. Isso aqui se chama ponto baixo centrado, tá? No meio do ponto, que nem você pode ver aqui, ó. Todos estão no meio do ponto, tá? Que deixa um trabalho lindo, perfeito e maravilhoso. Então, deixei o espaço, deixei o primeiro depois do espaço e vou entrar aqui para fazer o meu primeiro ponto centrado. Por que, Maria, que tu tá começando aí e não tá começando aqui como eu fiz com as outras carreiras? Porque depois, quando eu fizer o acabamento final, a finalização, vocês vão entender por quê. Só faz assim como eu estou explicando, tá? Que é fica muito mais perfeito o trabalho. E aqui vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. Ó, o fio do novelo tá no meio em cima do meu dedo indicador. O curtinho tá dentro da minha mão, eu entro aqui no meio e fecho. E ele fica presíssimo ali atrás, tá? Aí agora eu vou dar mais 2 correntinhas para dar a altura do ponto alto e venho, presta bem atenção, tá, pessoal? Não é aqui, ó, naquele buraquinho como a gente pega sempre, é dentro no meio dos pontos aqui, ó, no meio do ponto, ó, lá embaixo no meio do ponto, tá? Assim, dessa forma. Ponto centrado, tá? No espaço faz normal e vai levando aquele fio junto lá por mais alguns pontinhos. Depois vamos cortar ele também. Então, aqui no espaço é normal. Entra no espaço e faz um ponto alto. Agora, no seguinte, é no meio do ponto, centrado. Talvez algumas de vocês já sabem o que é um ponto baixo centrado, né? E se não sabe, é por isso que eu estou explicando bem
insistindo aqui na explicação, tá? Para aquelas que não sabem. E aí, laçada na agulha e vamos no próximo aqui, ó. E aqui fizemos mais um ponto alto. Prendemos aquele fio até aqui. Aí aqui ajusta ele, para ele ficar bem justinho, e corta ele. O acabamento dele já está finalizado. Muito cuidado quando for cortar, para não cortar o trabalho junto. Pronto. Aí agora, pegamos a nossa laçadinha, ajustamos o fio. Esse aqui vem pra cá, vamos prender ele pra cá agora. E aqui dentro vamos fazer o nosso lequinho, que é 2 pontos altos. Uma correntinha e mais 2 pontos altos. Esse é o lequinho agora dessa carreira é assim, tá? Não é mais de 3. Ó, um lequinho de 2, assim, ó, vai ficando perfeito, tá? Então, agora eu vou continuar aqui, fazendo os pontos centrados. O próximo aqui, esse próximo centrado aqui, vai ficar um pouquinho diferente. Esse fio aqui a gente vai levando junto por alguns pontos. Laçada na agulha. E esse aqui, ó, que a gente acabou fechando ali o meio ponto alto, ele ficou meio estranho, mas a gente vem bem aqui atrás, bem embaixo aqui, e faz o ponto centrado também, tá? No próximo, ponto centrado também. São 3 pontos centrados aqui agora. Até o espaço. No espaço normal, entra dentro do espaço e faz um ponto alto normal. E para um pouquinho, vira e puxa esse fio aqui para ele ficar bem esticado e corta também. Já está feito o acabamento. Eu não entendo, pessoal, como é que tem gente que faz esses quadradinhos e vai ficando aqueles fios tudo atrás e depois vão prender com agulha um por um, amarrar. Não, não precisa nada disso. Dessa forma aqui fica lindo, perfeito, como eu já falei, e muito mais prático de fazer. Agora continua aqui os pontos centrados, ó. Onde tem ponto alto, faz ponto centrado. Aonde tem espaço, faz por ponto normal. Dessa forma. Aqui é o espaço, um ponto alto normal. E agora, aqui, vem fazendo o ponto centrado, aqui ponta, coloca 2 pontos altos, uma correntinha de separação, mais 2 pontos altos para formar um lequinho. Faz um lequinho aqui, continua com ponto centrado, faz outro lequinho aqui, continua com ponto centrado, faz outro lequinho aqui, continua com ponto centrado. Vou fazer o meu aqui e já volto com vocês. Olha, pessoal, agora eu vou explicar por que eu disse para vocês não começar no espaço e nem no próximo ponto, porque eu tô terminando aqui, ó. Vou chegar no... Opa! Tô terminando. Esse aqui é ponto alto centrado, tá, pessoal? Acho que em algum momento eu falei ponto baixo, mas não. É ponto alto centrado, que ele é feito dentro do ponto da carreira anterior. Ó, laçada, aqui tá o ponto, ó. Então, é dentro do ponto que eu vou entrar, tá? Dessa forma. E aí, vou fazer o meu último ponto alto aqui. Aqui, agora, eu não dou laçada, não dou correntinha, não dou nada. Simplesmente corto o fio. Deixo um pedacinho razoável para mim estar fazendo o acabamento. Aí, agora, a gente vai entrar aqui com essa linha pra frente aqui, ó, tá? Pra frente do trabalho.
Passa uma, duas, na terceira, na quarta correntinha a gente entra aqui na laçadinha, nas duas laçadinhas da correntinha. Dessa forma, ó. Entra com a agulha aqui, nas duas laçadinhas e puxa esse fio lá pra trás. Esse é mais um truque, tá? Agora vem com essa agulha pra frente e aqui nessa laçadinha que tá desse lado aqui, a gente entra com a agulha no meio dela, cuida para não pegar o fio desfiado e leva esse fio lá para trás. Procura pegar ele que ele não desfie, tá? Se achar melhor colocar na agulha primeiro, na outra agulha, né? Mas não é difícil, porque só pega assim, puxa assim, ele vem para cá. Pronto. Aí aqui fizemos a nossa laçadinha, que dá uma impressão assim que o trabalho tá contínuo aqui, sabe? Não tem emenda, não, tu não sabe onde é que começou nem onde terminou. Dessa forma, eu vou desmanchar para explicar para vocês novamente. Onde é que tá o ponto aqui? Aqui. Tá, aqui eu fiz o meu último ponto alto, né? Encerrando essa carreira. Aí eu não dou correntinha, não dou nada, simplesmente puxo o fio como eu fiz aqui. Aí eu trago esse fio pra frente, conto aqui, ó, 1, 2, 3, ignora essas 3 aqui, e na quarta laçadinha, pega as 2 laçadinhas, assim, dessa forma, ó. Tem que olhar se não tem nada desfiado aqui que vai trancar o fio, tá? E passa esse fio pro lado de lá. Volta com ele pra frente. Agora, nesse último aqui que a gente acabou de fazer, tem uma laçadinha que a gente vai entrar no meio dela e vai buscar esse fio lá pra trás, tá? Dessa forma, aí fica perfeito aqui, ó, o nosso acabamento, tá? Volta o vídeo várias vezes, se você não entendeu, né? Pra até entender direitinho como é que é. Agora aqui eu vou colocar o meu fio na agulha. Eu mordo a ponta do meu fio para deixar ela bem achatadinha e inserir na minha agulha, que dá tudo certo, tá? Assim, dessa forma. Aqui, agora eu entro aqui para baixo, ó. Aí, o fio tá saindo aqui, ó, tá vendo ali, ó? Eu entro aqui no meio com ele e venho aqui para baixo, em qualquer lugar aqui, para prender esse fio. Puxo, não puxo com força para não repuxar, não deformar o meu pontinho ali, fica tudo certinho assim, ó, tá? E aqui agora, como eu falei para vocês, eu não dou nó no meu trabalho, não tem nó, não tem laçada, não tem nada. Todo o trabalho que eu faço de crochê, os meus acabamentos são feitos sempre assim. No crochê no calçado, tudo que eu faço o acabamento desse jeito. Eu puxo esse fio para lá, pelo meio dos pontos, ando alguns pontinhos. Aí aqui o fio tá saindo aqui, eu não entro, eu vou voltar para cá, mas não entro ali onde saiu o fio, eu entro um fiozinho acima, tá? Porque dessa forma eu trespasso esse fio aqui dentro. E fica um trabalho bem acabado. Pode cortar o fio com segurança, depois eu estico assim para não ter nada repuxado. Pode cortar o fio com segurança, que isso aqui não desmancha nunca mais, tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui com o fio do meu anel. Aí o meu anel não tá bem fechadinho ali, então eu vou fechar. Eu olho como é que tá mais ou menos os anelzinhos dos outros que eu já fiz, pra fazer mais ou menos iguais, tá? Assim. Aí eu vou fazer a mesma coisa, vou morder o meu fio. Eu gosto tudo de um jeito simplificado, sabe, gente? Tem gente que fala assim, ah, não, tem que passar um creminho na ponta do fio. Que creminho nada, é saliva mesmo. Aí, prendi. Esse fio tá saindo pra cá, ó. Eu vou voltar com ele pra lá por cima, não dentro onde ele saiu. Por cima aqui, ó. E vou andar alguns fiozinhos pra cá. Alguns pontos pra cá. Puxo, ajusto,
E se quiser que fique mais preso ainda, volta de novo mais um pouquinho para lá. Dessa forma. E pronto. Tá pronto o nosso quadradinho. Percebe que o nosso avesso aqui tá perfeito, não tem nada de nó aparecendo, nem fio. É muito importante se for fazer um trabalho de vestuário, no caso uma blusa, um casaco, vai ser com linha ou com lã, sei lá. Em algum momento esse casaco vai abrir e não tem nada feio aparente no avesso, tá, pessoal? Agora vem a última dica. Percebe que aqui onde eu cortei os fios, deixa eu achar, em algum momento vai aparecer uma pontinha aqui. E fica tão bem escondido que não aparece, ó, tá vendo? Mas se aparecer uma pontinha, em alguns desses que a gente cortou o fio, vamos ver nesses outros aqui. Não tem, ó, tá tudo muito bem escondidinho, muito bem acabado, mas enfim. Se for uma peça de vestuário, alguma coisa que vão ter que lavar muito seguidamente na máquina de lavar, que vai centrifugar, pode desmanchar um fio. Então, aonde cortou aquele fiozinho, aqueles fios que ficar que a gente escondeu, aonde cortou, essa cola aqui, ó, a cola jeans, ela cola e não descola nunca mais. A cola jeans, não existe outra, cola jeans. Aí vai ali e pinga um pinguinho de cola em cima daqueles pontinhos, aqueles fios que acabou de cortar. Não seca na hora, demora um pouquinho, mas quando seca, nunca mais descola. Só não bota muito porque ela endurece, tá? Mas eu não acho necessidade disso. Mas se você achar necessidade, então faça isso, tá? Pessoal, e aí aqui eu finalizei mais um quadradinho. Como eu já falei para vocês, eu vou fazer uma bolsa. E eu vou mostrar para vocês a bolsa, vai ficar linda, ela é muito diferente, bem exclusiva. Uma bolsa assim pro dia a dia, vai ser forrada, muito linda. Aí eu vou mostrar para vocês. Se vocês quiserem aprender a bolsa, os quadradinhos já estão prontos aqui. Como eu expliquei, né, no meio do vídeo, mais ou menos, as dicas que eu dei aqui, que eu falei que eram os truques, muito importantes para mim, é muito importante. Vocês podem fazer em qualquer tamanho de quadradinho que vocês forem fazer. Não importa a quantidade de cores. Toda vez que vocês tiverem que mudar de cor, faz do jeito que eu ensinei aqui, que vai ficar lindo, perfeito. Faz o acabamento desse jeito aqui, né? Com os pontos altos centrados, pegando no meio do ponto. Fica perfeito, muito lindo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, que aproveitem bem a aula e vem mais novidade por aí. Fiquem aqui comigo, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe a todas e até o próximo vídeo.